Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento pelo link rbatv.ol.dol.com.br para o mundo inteiro. Nós temos telespectadores no Canadá, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, em toda a Europa, na África, em Luanda, e no Brasil todo, do Amapá até o Rio Grande do Sul. Eu gosto de citar porque no final do programa chegam os WhatsApps comentando o programa do dia. O nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que resolve tudo em termos de doença neurológica na nossa região. Neurocirurgia, neurointervenção, neuropediatria, neuropsicologia, toda a parte de neurologia você resolve na Neurogênesis, capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje é muito especial, é um médico da minha geração, fomos contemporâneos de faculdade, tá? Eu estou devendo esse convite para ele há muito tempo, tá? Que é o do professor, doutor Aristóteles Guilliot de Miranda. O Ari, na intimidade, formou um ano antes de mim na Universidade Federal do Pará, ele formou em 77, e ele é um cirurgião vascular, tem mestrado em teoria literária, eu vou já falar por quê, tem doutorado em biologia e epidemiologia de agentes infecciosos e parasitários no Núcleo de Medicina Tropical. Ele fazia parte do serviço de cirurgia do Hospital Barros Barreto, antigo INAMPS, hoje da universidade. E o Ari tem um detalhe, ele é formado em letras, ele estudou letras 10 anos depois de ter se formado em médico. E o Ari virou uma das nossas referências. Existem vários médicos literatas, vários médicos escritores não só de medicina, das outras atividades da vida. E o Ari veio falar isso para a gente hoje, até porque ele tem um novo livro a respeito da Faculdade de Medicina. Mas, Ari, primeiro, muito obrigado por ter vindo, amigo, muito obrigado. Desculpa o tempo, tá? Eu que agradeço. Desculpa o tempo. Há uns anos atrás, eu estava assistindo... Eu morava em São Paulo e eu fui assistir o show do Roberto Carlos do fim do ano, virou patrocínio para a pediatria da Paulista, de onde eu estava. Então, todos nós, não foi obrigado, todos nós compramos ingresso para ir assistir no teatro o show do Roberto Carlos. E o convidado era o Chico Buarque. Aí ele virou e disse, obrigado, Chico, pelo convite. O Chico olhou e disse, faz 20 anos que eu estou esperando. Mas não chega tanto, né? Não chega tanto. Né? Então, super obrigado, Ari. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Tá, por você ter vindo aqui. E Ari, me fala, como é que um médico virou escritor? Pois é, antes eu gostaria de fazer só uma ressalva, porque o meu doutorado foi no Instituto de Ciências Biológicas da UFPA, não foi no Medicina Tropical. Certo. Só uma questão de restaurar as informações. Tá. O literato, o cidadão Aristóteles começou cedo a gostar de ler e começou a cometer poesia. Eu digo que eu cometo ainda umas poesias. E eu achei que eu precisava aprender um pouco mais de português. E como tal, já depois de formado, 10 anos, como você comentou, eu me submeti a um vestibular, passei no curso de letras da Universidade Federal do Pará, modéstia à parte, no 11º lugar. Certo. Já meio coroa em relação aos colegas lá, e fiz todo o curso. E terminando o curso, já peguei uma corda para fazer o mestrado.
Uhum. E fiz o mestrado em letras. Mestrado em letras. Em letras. Certo. E Ari, o que é que você publicou de lá para cá? Assim, nos primórdios. Você me fez um comentário, quando nós estávamos entrando aqui no estúdio, você fez um comentário que um monte desses escritores famosos do mundo são médicos. Real isso aí? Claro que não há nem termo de comparação entre o que eu faço e os personagens que eu posso citar. Uhum. Talvez o mais importante deles no Brasil seja o Guimarães Rosa, que era médico, formado em Minas, coincidentemente da mesma turma do Juscelino Kubitschek, que também era médico, obviamente, e do Pedro Nava, que também era médico, reumatologista e que se tornou um grande memorialista, uma obra vastíssima, começada já depois dele 60. Temos ainda o Moacir Scliar, que ao lado de uma obra como sanitarista, epidemiologista, ele tem uma obra literária também fantástica. Isso só para a gente ficar no âmbito do Brasil. Certo. Então, eu acho, pode parecer novidade, surpresa para as pessoas, mas não é tão, não. E me diz uma coisa, e o que tu publicaste do começo para cá? Eu participei de algumas antologias na década de 80, com 2 poemas, e depois eu me submeti a 3 concursos da Academia Paraense de Letras, fui vencedor nos 3, e por conta disso, quer dizer, por conta do resultado do concurso, não que o concurso bancasse a publicação. Eu publiquei 2 livros de poesia, um chamado Travessia do Ser e o outro chamado Para Além dos Alísios. E, mais recentemente, participei de uma antologia do Grão-Pará também, e algumas antologias bem mais agora do século XXI, também a antologia dos 400 anos de Belém e alguma coisa assim esparsa. Tenho algum material, continuo cometendo alguma poesia, mas já de uma outra maneira, já mais tranquilo, sem aquela vontade de publicar. Porque publicar é uma coisa, o que mais estressa a gente é a publicação, porque envolve uma série de coisas extra-literatura. Deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade de rua. Todo mundo fala assim, o Paulo Coelho está milionário, trilionário. Escritor ganha bem pela obra? Não, a mesma coisa. Você tem alguns escritores que hoje já sobrevivem da sua obra. Ainda são raros no Brasil. O mercado é um mercado ainda que não tem essa, digamos assim, essa profissionalização como tem em outros países. Mas, geralmente, o escritor ele tem uma outra atividade paralela. Dificilmente ele vai sobreviver apenas como escritor. Certo. Ainda bem que tu é médico, né? Pois é. Né? Uma vez me perguntaram, até por conta de outra situação, eu disse, não, você vai exercer a profissão de professor de português, formado em letras. Aí eu disse, não, para ganhar mal, eu vou continuar ganhando mal na medicina. Esse comentário agora foi ótimo, porque tu és da época que nós éramos médicos do INAMPES. Sim. Eu fui receber uma vez, houve um congresso aqui em Belém, eu era o recepcionista no aeroporto dos convidados internacionais. E veio um brasileiro que trabalhava na França. E ele desceu no aeroporto e disse, vamos tomar uma caipirinha, que está calor aqui, aquela coisa, 2 horas da tarde, no aeroporto antigo, que tinha aquele bar que tu ficava assistindo, vendo a pista. Aí lá, a conversa acabou em ordenado, assim. Aí ele virou e disse, quanto você ganha como médico do INAMPES aqui? Porque ele era funcionário do governo na França. Aí eu falei para ele quanto eu ganhava, ele olhou para mim e disse, isso é uma boa gorjeta. Aí eu virei e disse, por quê? Ele virou e disse, o que eu ganho no mês dá para eu passar 7 dias nos Estados Unidos com minha esposa e meus 2 filhos. Né? Então a diferença era um sistema de saúde diferente, um sistema educacional diferente, o número de faculdades, uma série de coisas que a gente passaria uns 2 programas aqui conversando sobre isso. Discutindo, né? Com certeza. Mas olha, Ari,
esse teu lado escritor, que sempre te destacou, que sempre a gente conversou sobre isso. Primeiro, todo mundo achou estranho tu ter feito vestibular, já que nós convivemos, nós somos da mesma época, né? E todo mundo achou estranho tu ter, de repente, estar estudando letras. A pergunta é boba, mas isso te faz tremendamente bem? Fez, e eu acho que fará. Eu aprendi, eu fui com a doce ilusão de aprender gramática no curso. A gramática eu tinha estudado no ginásio, já tinha algum tempo de científico, faculdade e tudo mais. E a minha surpresa foi que o currículo estava mudando, o curso de letras, e eu não tive aula específica de gramática. Mas conheci pessoas na parte de literatura, uma pessoa que eu considero o meu grande mentor nessa área, que foi o professor Merivaldo Paiva, foi meu orientador de doutorado, de mestrado, a mulher dele também, professora Margarida Paiva. Então, foram pessoas fundamentais nessa caminhada do texto. Foi o primeiro professor que virou para mim, depois de uma aula, e disse: tu escreves, não escreves? Eu disse: eu cometo uns poemas. Ele disse: não, tu escreves. Faz o seguinte, na próxima aula tu trazes aquele trabalho assim que tu fizeste na aula passada. E aí começou uma grande amizade, uma trajetória que acabou me levando até para escrever crônicas no jornal. Eu passei alguns anos escrevendo no jornal, umas crônicas dominicais e tudo, por conta dele, digamos assim, ter descoberto algum possível talento que eu poderia ter. Fantástico. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele no INAMPS. Justo. Então, tivemos algumas conversas que eram fantásticas em termos de cultura. Cultura fantástica do Merivaldo Paiva. Eu sempre renderei as minhas homenagens a ele, porque foi uma pessoa importantíssima sob todos os aspectos para mim. Legal. Mas, por incrível que pareça, Ari, nosso primeiro tempo já acabou. Muito rápido aqui. Pessoal, um instantinho que a gente já volta com essas informações maravilhosas do doutor Ari Guilhot de Miranda. Eu tive que ler o Guilhot aqui. Ari de Miranda, o Aristóteles Guilhot de Miranda. Só um instantinho que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nesta conversa maravilhosa com o doutor Aristóteles Miranda, o Ari, meu amigo, meu contemporâneo de faculdade. Demos plantões juntos como acadêmicos, né? Faz tempo isso, faz tempo mesmo. Faz bastante tempo. Faz tempo que éramos acadêmicos e faz tempo que dávamos plantão, eu pelo menos. Eu também, eu deixei de dar plantão faz muito tempo também. Mas olha, Ari, a tua última peça, o teu último livro é sobre os 100 anos da faculdade. Como aconteceu essa história? Tu tens um anterior, o atual, conta pra gente. Esse trabalho de história da saúde, história da medicina, da saúde, ele vem sendo feito desde o início em parceria com o José Maria de Castro Abreu Júnior, né? Nós conseguimos essa parceria, essa amizade, e começamos a publicar artigos
publicamos um livro o primeiro livro sobre a Faculdade de Medicina, contando desde a fundação até a federalização, quando ela deixa de ser paga para ser gratuita, claro, por ser federalizada. Então, foi um marco temporal. E agora estamos lançando um segundo que pega desde a federalização até a reforma universitária, quando há uma nova ruptura no enquadramento da faculdade, no seu modo de funcionamento, a criação dos institutos, essa coisa toda. E esse tem sido o nosso trabalho em conjunto. Certo. Né? Me conta uma coisa. A nossa faculdade, já que nós estudamos nela, foi uma das primeiras do país, como sempre se falou? Ela é a oitava. A oitava? Oitava, é. No Norte e Nordeste, ela é a primeira, excetuando-se a Bahia, que é a primeira de todas. Certo. Né? A faculdade, ela, até os anos, talvez, a faculdade do Recife, ela, embora tenha sido fundada, é uma querelazinha que existe histórica, ela foi criada em 15, mas ela só passa a funcionar depois. Então, a nossa é criada em 19 e começa a funcionar em 19. Né? Teve a ver com a pandemia da febre espanhola? Hoje a gente já tem essa ideia que não brotou do nada. Um grupo de periodeutas, como tem um texto clássico aí, um belo dia reunido, tomando chá, disse assim, não temos nada para fazer, vamos criar uma faculdade. Isso não existe. Né? Tanto que ela é criada no âmbito da faculdade de odontologia, por um personagem que ficou muito tempo obscurecido pela história, que é o Antônio Magno e Silva, que era dentista, um dos primeiros formandos em medicina, sai da primeira turma, e numa reunião de congregação da odontologia, ele levanta essa tese de criação de uma faculdade. Isso em janeiro de 1919, obviamente, isso já vinha sendo costurado desde 18, certamente a pandemia da gripe espanhola contribuiu para isso. Porque a gripe espanhola foi justamente nessa época, né? 1918. Aqui no Pará, tem um livro clássico hoje, que é do José Maria de Castro Abreu, que é a tese dele, de doutorado, que é sobre a gripe espanhola no Pará. Ela pega praticamente o final, os 3, 4 últimos meses de 18. E nesse grupo fundador estava o Camilo Salgado? Camilo Salgado não estava na fundação, ele entra um pouquinho depois. Na ata instauradora da faculdade, o Camilo Salgado não estava. Depois ele entra convidado, era uma pessoa influente, importante, tanto cientificamente quanto socialmente, e assume como vice-diretor, e depois com a saída do primeiro diretor, que foi o Barão de Anajás, que foi também o primeiro presidente da Sociedade Médico-Cirúrgica, ele assume a direção da Faculdade de Medicina até morrer. Fica 16 anos como diretor. Certo. E aí, o que tem nessa primeira fase de interessante até federalizar? Ela era paga? Sim, ela era paga porque era considerada havia as faculdades oficiais, que eram basicamente a do Rio e a de Salvador. As outras eram consideradas faculdades livres, que tinham que ser equiparadas, tinham que ser, digamos assim, administradas pelo governo federal, mas elas não eram públicas. Certo. Né? Ela passa a ser pública quando ela é federalizada em 1950. E isso depois de uma luta desde os anos 40, 44, 45, uma luta encetada pelo diretório acadêmico, que vai culminar com a federalização. Em 50. Em 50. E em 50 ela passa a ser diferente, porque ela passa a não ser mais paga. Em 57, logo em seguida, é criada a Universidade Federal do Pará. Então, a gente pode considerar esse período da faculdade na Universidade Federal do Pará até a reforma universitária, quando há toda uma mudança na estrutura universitária, que é o motivo deste novo livro. O motivo do novo livro, que, aliás, é bem pesado. Como você falou. É um livro de peso. Ele pesa 1,2 kg e tem 800 páginas. Então, é um grande livro. Certo.
essa aí já é a faculdade que nós estudamos, né? Sim, No nosso quase. período. Nós chegamos já na reforma. Então, nós pegamos o finalzinho. Muitos dos personagens, professores, funcionários, eram dessa faculdade antiga. Né? Mas já pegamos aquela fase da reforma universitária, que já tem algumas diferenças. Ei, Ari, faz um comentário. Esse prédio, ele passou para a faculdade em que ano, hein? Esse prédio é comprado obviamente, o local é o mesmo, mas a estrutura não. Ele é comprado através de subscrição pública, organizada pelo Camilo Salgado, em 1923. E a faculdade passa a funcionar lá, porque ela funcionava em 2 salas no Colégio Parque de Carvalho, ela passa a funcionar lá em 1924, no dia 1º de abril, e não é mentira. 1924 ela passa para o prédio. Ela passa a funcionar lá. Nós estudamos. E no final de 24 já saem os primeiros médicos formados por ela. Fantástico isso aí. Depois da reforma para cá, modificou alguma coisa? Muito. Mas isso aí, em termos históricos, é o que a gente chama de história do tempo presente. E ainda não, muito embora o projeto original que foi pensado pelo José Maria de Castro Abreu, 3 livros contando essa história, eu acho que eu não estarei presente mais nessa história do tempo presente quando ela for contada, se for contada. Porque à medida que a gente vai chegando mais perto dos eventos históricos, participando dos eventos históricos, fica mais complicado para a gente levantar isso aí tudo, até para opinar e tudo mais. A história precisa de um distanciamento para que a gente possa contar um pouco dos fatos. Eu lembro, tem um amigo meu lá do Amapá que escreveu um livro, teoricamente história, mas ele colocou assim, foi assim que eu vi. Foi assim que eu vi. Né? Essa é a minha opinião sobre a história recente. Recontar a história é um pouco complicado, porque você não consegue reconstituir. Você vai recontar e sempre vai ter influência sua, inconscientemente você acaba influenciando de algum modo o texto. Certo. E agora a Faculdade de Medicina tem um prédio no campus. Sim. Já tem eu ainda estou dando aula neste prédio que nós mostramos agora. Você, então, é um privilegiado, porque são poucos que conseguem ainda dar aula por lá. Ainda dou aula lá e está dando saudade prévia, tá? Tu já entra lá e diz assim, eu não vou vir aqui em breve, até por razões de aposentadoria e por razões de que vão mudar o curso. Mas já dá uma saudade importante do nosso tempo de aluno lá. O curso está passando lá para a universidade, ele está dividido pelos outros módulos, né? Pelo Hospital Barros Barreto, por outras instituições. E a gente espera que aquele prédio ele seja preservado como uma casa de memória, que haja esse empenho da universidade em manter o prédio como ele tem um arquivo riquíssimo ali, desde as primeiras turmas, toda essa história da faculdade está lá nesse arquivo. Então, é importante que se preserve isso aí, que se crie realmente uma entidade, uma instituição para levantar, como tem na Bahia. A Bahia tem um acervo histórico importantíssimo que está lá na faculdade antiga. Né? São Paulo, a USP também tem, Pernambuco, várias faculdades têm criado suas casas de memória para preservar e para produzir trabalhos pela história, pela biologia, pela medicina, para se manter esse acervo que ele é fantástico, ele é riquíssimo. Isso é uma coisa que preocupa. Quando eu fico imaginando, quando eu passo na antiga faculdade de odontologia e virou outro prédio, virou outra coisa, na antiga faculdade de farmácia, na faculdade de engenharia, que virou depósito de loja, e aí dá uma... salvo engano... sensação estranha. Salvo engano, dessas faculdades mais tradicionais, digamos assim, as únicas que ainda mantêm algum pé, vamos dizer, na sua origem, é o direito
que apesar do curso não ser lá, mas é a sede da OAB, certo, que de algum modo tem uma relação com o curso de Direito, e a Faculdade de Medicina, que agora nem é mais, nem tem, é o centro de, o Instituto de Ciências da Saúde, né? Já está bem dividida ali, mas ainda tem algum pezinho, algum cheiro do curso de medicina por lá. Eu ainda dou aula lá. As minhas aulas teóricas ainda são lá. Então, ainda tem outras disciplinas também, mas já são as finais. Porque a ideia, pelo menos o comentário, é que até o Instituto todo vai mudar para o campus. Já está sendo, segundo foi me informado, eu como não faço parte da faculdade nem nada, então foi informado que, salvo engano, até o final do ano, o Instituto de Ciências da Saúde passará para o campus. E aí o que é que vai ser feito daquele prédio? Essa é a preocupação, até uma razão de Então é importante que se atente para isso, para que não se perca a razão histórica daquele prédio estar lá. O curso não começou lá, mas basicamente de 19 para 24 é um tempo muito pequeno. Então ele agora em 2024, que já é daqui a pouco, ele fará 100 anos naquele local. Com certeza, só faltam 2 anos. Ari, meu amigo, nós estamos nos momentos finais do nosso programa, então considerações finais e dedica o programa. Eu agradeço mais uma vez a participação, né, a gentileza, a oportunidade de falar, inclusive, deste nosso novo livro, que será lançado no dia 5 de maio, na sede do Conselho Regional de Medicina, às 19h30. E gostaria de contar com a presença de todos. É um livro que interessa não apenas 5 de maio. É uma quinta-feira. Quinta-feira. Às 19h30. 19 no CRM. No Conselho Regional de Medicina, na Generalíssimo 223. Certo. É um livro que interessa não só para quem é oriundo da faculdade, médicos ou parentes de médicos. Ele interessa para quem quer conhecer um pouco da história de Belém, dessas décadas de 50 a 70. Com certeza. E dedico esse programa, dedico a minha trajetória como escritor, se é que possível dizer isso, ao professor Merivaldo Paiva. Puxa, é isso. Fiquei até enaltecido. Ari, nos encontramos dia 5, às 7 da noite, no Conselho Regional de Medicina. Vai ter uma palestra antes sobre o início do ensino médico na Amazônia, às 19 horas, com José Maria de Castro Abreu Júnior, e em seguida tem o lançamento do livro. Com certeza. Pessoal, o nosso tempo acabou de verdade. Em breve o Ari volta para continuar essa história toda do médico escritor e a história da Faculdade de Medicina. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.